Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a seção 13 de Doutrina e Convênio, tá bom? Essa seção aqui é o recebimento do sacerdócio arônico que é conferido ali a Oliver Cowdery e a Joseph Smith. Qual que é o contexto histórico aqui? Joseph Smith e Oliver Cowdery estavam trabalhando na tradução do livro de Mórmon. Então, quando eles chegaram a traduzir ali até a parte de terceiro Nef, capítulo 11, a qual Jesus Cristo ele chama a Nef, dá autoridade a Nef para batizar. Então eles ficam com isso na mente, né? Nossa, nós não fomos batizados e essa autoridade para batismo, né? Então eles saem e vão até perto do rio Susquehanna lá, né? E aí eles fazem uma oração para perguntar ao Senhor sobre isso, sobre a autoridade, né, para batismo, sobre o batismo. E aí, em resposta a essa oração, João Batista, ele aparece tanto a Joseph Smith como a Oliver Cowdery e confere a eles o sacerdócio arônico para que eles possam efetuar o batismo. Na mesma hora ali, eles são instruídos a ir até o rio, e ali então Joseph Smith primeiro batiza a Oliver Cowdery, então ele é o primeiro, né, nessa dispensação aqui a usar o sacerdócio, tá bom? E depois então ele acontece ao contrário. Oliver Cowdery vai e batiza também Joseph Smith, tá bom? Então esse é o contexto histórico. Essa seção 13, ela tem apenas um versículo. Bom, então antes de eu ler o versículo, já que foi João Batista que confere o sacerdócio a ele, eu preparei algumas palavras aqui, né, das escrituras que falam sobre João Batista. Tem muitas escrituras que falam sobre João Batista, inclusive sobre o seu nascimento. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias e anunciou sobre o nascimento de João Batista. Aliás, o próprio Gabriel avisou ali a Zacarias qual seria o nome, né, do menino que iria nascer, que seria João Batista, ali, ou seja, o nome seria João, tá bom? Então, isso aconteceu dentro do templo, né, enquanto Zacarias estava oficiando ali, oferecendo incenso dentro do templo. Então, tem várias informações sobre Zacarias, né? No Novo Testamento, então, ele é filho de Zacarias com Isabel. Aqui nós temos uma informação lá em Doutrina e Convênio, seção 84, versículo 28. Bom, muitas pessoas compartilham algo sobre esse versículo aqui. O meu entendimento é um pouquinho diferente, tá bom? Eu, eu respeito todas as opiniões, os ensinamentos, mas eu tenho uma concepção um pouquinho diferente aqui. Esse versículo aqui em Doutrina e Convênio 84, 28, diz assim, ó, falando sobre João Batista. Foi batizado quando ainda na infância, né? Atualmente nós acreditamos que a partir dos 8 anos de idade, né, a criança já tem uma maturidade ali para fazer um convênio com Deus, já entende, né, o que é certo, o que é errado, tá bom? Pelo menos os princípios. Então, aqui diz, né, pois foi batizado quando ainda na infância, não fala a idade, né, mas diz assim, e quando tinha 8 dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder. Qual poder? Para o poder do sacerdócio, a fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cujas mãos é dado todo o poder. Aqui está falando, né, que João Batista ele é um preparador do caminho de Jesus Cristo, que ele veio antes preparar o caminho. De fato, ele era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo, né? Ele nasceu 6 meses primeiro ali, antes de Jesus Cristo, e ele preparou o caminho para Jesus Cristo pregando no deserto, tá bom? Aqui é uma coisa que eu acho interessante nesse versículo, né? Quando aqui a interpretação que algumas pessoas dão aqui é que fala que quando tinha 8 dias de idade, ele foi ordenado por um anjo para esse poder, ou seja, para o sacerdócio arônico. Então, primeiro a gente é batizado, depois, né, recebe aqui a ordenação ao sacerdócio. Aqui, quando diz que ele foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, eu acredito que seja uma bênção que ele está recebendo, que lá na frente ele ia receber o sacerdócio, tá bom?
Eu não acho que seja com 8 dias de idade que ele recebeu o sacerdócio ali, tá bom? Até porque o sacerdócio arônico, ele é um convênio também, uma ordenança, um convênio que se faz com Deus. Então, minha opinião é que aqui é uma bênção que o anjo está dando a ele e que futuramente ele iria receber o sacerdócio arônico ali, tá bom? É o meu entendimento aqui, pelo menos. Outras coisas aqui que eu compartilho aqui sobre João Batista, que eu anotei, que Isaías e outros profetas profetizaram acerca da missão de João Batista, né, falando sobre ele preparar o caminho do Salvador. E também temos informações que ele foi aprisionado e decapitado por Herodes, tá bom? E aqui também nós temos a informação, tá mais para cá aqui, deixa eu ver, tem outra coisa que eu marquei aqui, Jesus, né, também ele fala sobre João Batista. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 28, Jesus Cristo faz um baita elogio sobre João Batista. Entre todos os profetas que tinham, né, Jesus Cristo diz o seguinte sobre João Batista, Lucas 7, versículo 28. Porque eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Bom, aqui, né, uma outra informação, a gente lê lá em João 10, capítulo 41, não, João capítulo 10, versículo 41, Jesus Cristo fala que João Batista, ele não fez nenhum milagre, tá bom? Tal como Jesus Cristo fez e outros profetas fez. E isso é interessante, porque um profeta que não fez nenhum milagre ali, ainda assim, entre os nascidos de mulher, ele é o maior profeta, como Jesus Cristo falou, entre os nascidos de mulher, não há profeta maior do que João. Né? E o que nós podemos aprender com essa história, né? Com essas palavras de Jesus? Bom, eu acredito que a mensagem é mais importante do que a pessoa que. Por exemplo, eu estou pregando o Evangelho. A mensagem que eu prego sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, é mais importante do que eu, tá bom? Então, de acordo com a mensagem, é que é mais importante. Bom, tem um exemplo, né, que eu gosto de usar, é uma história, né, de um motorista, né? Essa é uma historinha, eu acho, fictícia, né? Alguns falam que é verdade, outros falam que é fictícia, mas eu aprendi que o Papa, né, ele é uma pessoa muito proeminente, ele tem muita influência no mundo, é uma pessoa bem importante. E ele sempre anda de motorista ali com seus carros, né? E uma vez ele quis trocar, né, com o motorista. Ele falou: não, hoje eu quero dirigir. Você vai lá atrás e eu vou aqui na frente levando o carro, né? E aí então, né, eles trocaram o papel, né? O Papa foi para frente, foi dirigindo o carro e o motorista foi lá atrás, né? Sentado lá no carro. E naquele dia tinha uma blitz, né, policial, e parou ali, né? E aí o policial mandou baixar o vidro. Quando ele viu, né, quando o guarda viu ali que era o Papa dirigindo, aí ele foi até o oficial dele, não pediu documento nem nada, né, pro Papa, né? Ele foi até o oficial dele e falou: olha, eu acho que esse carro aí, nós não deve nem pedir nada, né? Só manda passar direto, né? Ele falou: mas por quê? Quem tá nesse carro? Eu não sei quem está dirigindo. Não, eu não sei quem está sendo levado, mas é o Papa que está dirigindo. Então imagina quem é que está sendo levado. Então a mensagem aqui, aliás, eu não sei se eu soube contar direito, mas é que a pessoa que estava levando, que era o motorista, que era o Papa, estava levando alguém mais importante ainda, né? Que era a pessoa que estava sendo dada a carona. Por isso que ele fala para passar direto ali. E aqui, então, no caso de João Batista, a mensagem mais importante é Jesus Cristo. Ele preparou o caminho para Jesus Cristo. Então, eu acho que por conta disso, por conta dessa grande missão que ele recebeu, então ele é o maior profeta nascido entre mulheres, tá bom? Outras informações aqui, o que eu peguei sobre João Batista, peguei aqui. Ó, ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus quando ele estava no rio batizando, no Rio Jordão, e Jesus Cristo veio.
repare que até mesmo os apóstolos foi com um certo tempo de preparação para que eles reconhecessem Jesus ali como o Cristo. Né? E João Batista já estava pronto, já ali viu a primeira vez, eis o Cordeiro de Deus. Né? Era um homem preparado ali. E em Mateus capítulo 27, não fala sobre João Batista, mas fala que depois da ressurreição de Cristo, muitos santos, né, membros da igreja que haviam morrido, né, eles ressuscitaram. E eu acredito que entre eles João Batista também ressuscitou. Senão, desse jeito, não daria para ele ter vindo e conferido o sacerdócio arônico aqui para Joseph Smith e Oliver Cowdery. Então, lá em Mateus 27, 52 e 53, diz assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eu acredito que entre esses que ressuscitou depois de Jesus, aqui também se encontra João Batista aqui, tá bom? Então, conforme voltando agora, a gente vai ler o versículo aqui, em Doutrina e Convênio, seção 13, é apenas um versículo. Aqui é o contexto histórico, é esse, eles estavam trabalhando na tradução do livro de Mórmon, lá em 3º Nef, capítulo 11, eles viram sobre essa autoridade do sacerdócio, como que faz o batismo, e eles vieram perguntar, né, buscar ao Senhor a respeito disso, e João Batista, então, aparece a eles e confere o sacerdócio aqui. Vou ler o versículo na íntegra, que é pequenininho também, e depois eu venho explicando. Diz assim, ó: A vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjo e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão, para a remissão de pecados. E ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Então vamos lá, a primeira frase aqui diz no plural, né? A vós, meus conserva em nome do Messias. Aqui está no plural, a vós, meus conservos. A palavra conserva aqui significa serviçal. Ele está falando que ele é o mesmo como se fosse a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Ele não se coloca numa posição maior do que eles. Bom, então fala, eu sou o seu serviçal como vocês aqui, eu estou a serviço de Deus. Apesar que um anjo ele tem muito mais poder, né, do que um humano, né? A gente vê relatos nas escrituras que quando eles falam, faz a terra tremer e várias outras coisas, tá bom? Mas aqui ele se coloca, né, na mesma condição aqui. Aqui ele está falando no plural e eu acho algo interessante que ele está fazendo uma ordenação ao sacerdócio aqui arônico, né? Conferindo o sacerdócio arônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Eu acredito que ele esteja com as duas mãos na cabeça dos dois aqui, tá bom? Ele está com uma mão na cabeça de Joseph Smith e a outra mão na cabeça de Oliver Cowdery, tá bom? Embora alguns filmes pode estar ele fazendo um e depois o outro, né? São representações. Tem também em Salt Lake City uma estátua representando João Batista nesse momento e ele colocando também as mãos na cabeça dos dois ao mesmo tempo, né? Nós temos um episódio na Bíblia assim, lá em Gênesis capítulo 48, Jacó, quando ele vai adotar os dois filhos de José ali, dá uma bênção a eles, né, a Efraim e Manassés, ele pega e coloca as duas mãos ao mesmo tempo, né, e proclama a bênção ao mesmo tempo ali para os meninos, tá bom? E até José, ele fica confuso, né, porque Jacó ele tinha colocado a mão direita, né, sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E aí quando José pensou, ele está se enganando, ele tentou trocar a mão, né? Não, não é assim não, pai, esse aqui é o primogênito. Ele falou, não, é assim que Deus quer, né? Eu sei, meu filho, eu sei, mas o menor, né, ele vai ser maior do que o outro. Então, tem esse episódio aí em Gênesis 48, que é uma bênção dupla, com as duas mãos, uma mão em cada homem ali, né, em Efraim e Manassés. Eu acredito que de João Batista foi a mesma coisa, né, que ele colocou as duas mãos, uma mão na cabeça de Oliver Cowdery e a outra mão na cabeça de Joseph Smith, tá bom? Então, por isso que ele fala no plural aqui, né,
a vós meus conserva em nome do Messias. Ele continua aqui. Confira o sacerdócio de Arão, que possui a chave do ministério de anjo. Tem várias chaves, né? Às vezes a gente fica pensando nas chaves do sacerdócio só na questão do Melquisedeque, quem está presidindo ali. Mas não, o próprio sacerdócio arônico, ele possui chaves. E uma das chaves aqui é a chave de ministério de anjo. Como que funciona isso? A chave serve para abrir, para acessar, né? Buscar acesso aos anjos para interceder, para ajudar, mas a gente não ora aos anjos, não pede ajuda para anjos, a gente ora ao Senhor. E o Senhor, ele utiliza de anjos para proteger, para abençoar. Isso é escrito nas Escrituras, tá bom? Não digo que é anjo da guarda. Alguns têm até tradição disso, né? De chamar anjos da guarda, né? Mas nós não temos um anjo específico, nada disso. Mas os anjos estão a serviço de Deus, tá bom? Então, aqui quando falar a chave, olha um exemplo de chave de ministração de anjo aqui. Depois, lá em Mateus capítulo 4, após os 40 dias e 40 noites ali de jejum de Jesus Cristo, e o diabo veio e tentou, aí lá no versículo 11 diz assim, então o diabo deixando, eis que chegaram os anjos e serviram. E tem uma tradução de outros livros também, qual a maneira que os anjos serviram a Jesus, né? Não foram trazendo pão, água para ele. O que Jesus Cristo pede para os anjos é para ir olhar João, que está lá na prisão, para ir consolar João. Então isso é ministério de anjo, tá bom? Por exemplo, você nem precisa falar de anjos, mas quando você vai fazer uma ministração, visitar uma pessoa, você fala, Senhor, interneça o coração daquela pessoa, abençoa, ajuda para ela receber a mensagem, se fortalecer. O Senhor pode mandar anjos lá para ajudar nesse trabalho, ou anjos com você na hora de fazer a ministração, ir lá visitar. Então tem várias formas, né, do Senhor trabalhar aí com a chave de ministério de anjos. Bom, além da chave de ministério de anjo, aqui fala da chave também do evangelho do arrependimento, do batismo por imersão para a remissão de pecados. A chave é a autorização. Às vezes a pessoa tem a autoridade, mas não tem a chave. Por exemplo, eu tenho autoridade para batizar, né, porque eu tenho sacerdócio de Melquisedeque no ofício de sumo sacerdote. Então, eu posso efetuar batismo, mas eu não posso ir, por exemplo, aqui no Guarapiranga, né, numa represa perto de casa aqui, ensinar alguém algumas coisas ali, né, do evangelho e convidar elas para ser batizadas e batizar elas ali. Porque a chave para batismo está na mão do presidente da missão. O bispo, ele tem a chave do batismo da ala, de filhos de membros, mas para batismo de outras pessoas que estão conhecendo o evangelho, a chave está na mão do presidente da missão. Então, precisaria pedir uma autorização para o presidente de missão para fazer um batismo nesse aspecto, né? Com certeza ele ia pedir para os missionários ensinar, né? Porque precisa ter um registro, tem todas as coisas aí, tá bom? Então é isso que é chaves, tá bom? Tem que pegar a autorização, não é só o poder aqui. Ele continua aqui também, finalizando, né? Ele falando sobre esse sacerdócio, ele diz, e nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor, né? É oferecer ao Senhor. O Senhor quer de nós um coração quebrantado e um espírito contrito. Acredito também que toda vez que nós vamos ao templo servir, nós estamos levando nossa oferta, ou levando um nome como oferta para fazer ordenanças, né, para as pessoas ali. Então é uma maneira de servir. Mas aqui também nessa escritura tem algo particular que fala sobre, assim como os filhos de Levi na antiguidade fizeram sacrifício ao Senhor, também na atualidade, né, vai ter uma época, por um curto período de tempo, que também vai haver sacrifícios, né? Então é isso que vai acontecer. Bom, então só quero compartilhar com vocês sobre essa aula aqui, sobre o sacerdócio, e é isso, compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.